Hoje irei falar sobre uma característica prática do narcisismo coletivo, que é funcionar como um esquema de pirâmide. Então temos duas questões. Primeiro, o que é esse narcisismo coletivo, que eu já falei em outros vídeos, recomendo que vocês vejam, que é a forma como certos grupos se comportam como grupos narcisistas. Todos aqueles traços de que nós vemos no transtorno de personalidade narcisista passam a ser traços da cultura de grupo, da maneira de se portar de um grupo, de modo que pessoas que às vezes não são narcisistas, ao entrar nesses grupos que possivelmente têm lideranças narcisistas, vão aderindo a uma cultura, a uma maneira de se comportar narcisista e vão se tornando ao longo do tempo, participando desses grupos, mais egoístas, mais manipuladores e, sobretudo, mais desregulados emocionalmente. E, ao mesmo tempo, eles vão aderindo a certas formas de certos traços secundários do transtorno de personalidade narcisista, como projetar nos outros suas culpas, como se vitimizar, sendo que está sendo um agressor, e nutrir muita hostilidade em quem lhe questiona. Todo mundo que já lidou aqui com um narcisista sabe que se você questiona os comportamentos de um narcisista, ele é hostil. Um grupo narcisista é um grupo que vai ser muito hostil ao ser questionado, né? E vai lutar de todas as formas para manter seu status, suas crenças, de uma maneira até agressiva, né? Mas se vendo como vítima, se vendo como moral, como superior, como mais ético, mas de uma maneira muito hostil, né? Essa categoria narcisismo coletivo vem para mostrar como pessoas que podem não ser narcisistas, ter um ou outro traço, podem aderir a uma cultura narcisista, a um grupo narcisista, podem se tornar ao longo da participação desse grupo. E isso traz um ponto negativo, que é pessoas que com um comportamento altruístas, a depender do grupo que participa, podem vir a se tornar egoístas, mas traz um ponto positivo de que para essas pessoas há mais salvação do que para alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, desde que possam abandonar esses grupos, desde que deixem esses grupos. Bom, e esses grupos funcionam às vezes como esquema de pirâmide. O que é um esquema de pirâmide? É um conceito, esquema de pirâmide é uma metáfora. Pirâmide quer dizer que tem o pessoal da base, do meio, e lá em cima, na ponta, é quem é a classe superior, quem recebe mais. Esquema de pirâmide é uma metáfora para explicar uma forma de organização econômica em que quem está lá em cima lucra muito se for aumentada a base da pirâmide. Então o lucro não vem da venda de bens, vem da venda da compra de novos consumidores. Vamos explicar isso. Um esquema de pirâmide, por exemplo, eu já vi isso em ramos de perfumaria, em ramos de cosméticos, é bem comum. Já vi em venda de vários tipos de produtos, mas desses ramos é bem comum, que é você, como vendedor, você é estimulado primeiro a ser visto como parte da empresa. Normalmente, empresas que adotam esse esquema de pirâmide, elas não dizem que seus membros são empregados. Não, eles são participadores, executivos. Cria algum nome que faça ela ter uma ideia de participação, né? Colaboradores, né? Nunca é um empregado, né? Nunca é um trabalhador. É sempre alguém que é parte, para criar uma ideologia de grupo, e ao mesmo tempo o lucro vem não só da venda, mas da conversão. Então o que acontece? Você entra lá, você tem que vender, por exemplo, no setor de cosméticos. Você vender um ou outro cosmético, você lucra muito pouco, mas a empresa te coloca uma meta de que se você trouxer novos vendedores, você lucra mais. Por exemplo, se você vender um perfume, você vai ganhar R$5 do valor total daquele perfume, R$10 do valor total. Mas se você trouxer uma nova pessoa, você ganha R$50, R$100. Então você começa a lutar para mostrar como seus produtos são bons e vendem, para que uma nova pessoa seja convertida e a pessoa nem precisa comprar. Você precisa convencer, olha cara, eu estou ganhando muita grana com isso, eu estou
vendendo muito, nossos produtos são de extrema qualidade e aí entra alguém no esquema. Né? Entra alguém, mais uma pessoa no esquema. Essa pessoa vai converter o de baixo. Só que como funcionam essas empresas de pirâmide? Você entra, você não ganha os produtos da empresa, você tem que comprar os produtos. Então você compra um preço promocional para vendê-los. E na verdade o que você vai fazer para pagar seu custo de ingresso é converter novas pessoas. Então na verdade o maior público consumidor num esquema de pirâmide são os próprios vendedores. Né? Eles que estão comprando kits de amostras para mostrar para as pessoas, mas na verdade eles querem converter a pessoa a ser um vendedor para comprar mais. Né? Porque vender ganha menos do que converter um novo vendedor. Por que eu acho que o narcisismo coletivo funciona como esquema de pirâmide? Vamos lá. A gente não está falando de dinheiro aqui. A gente está falando de outros bens que são bens simbólicos. Reputação, status, emoções positivas, ser bem visto, né? Isso também são formas de poder, não só o poder econômico. Quem está no topo quer te estimular a trazer novas pessoas, porque ele também ganha em reputação. O que ele está ganhando não é dinheiro, é reputação, de converter. Grupos narcisistas coletivos são muito mobilizados. A gente vê isso em grupos políticos, por exemplo, que adotam essa questão. Grupos conspiracionistas, terra plana, coisas assim, eles são muito motivados. Eles são, basicamente, todo terraplanista quer montar um canal de YouTube, todo terraplanista quer postar textão, ter um blog, ter alguma coisa para divulgar ideias. Isso acontece também em fanatismo político. Todo mundo quer ser um influenciador político. A pessoa monta uma página no Instagram, precisa fazer o dia inteiro de questões políticas. Basicamente é porque o maior lucro deles não é financeiro. O maior lucro deles é reputação com o próprio grupo. Então o que eles vão fazendo é tentar converter quem está chegando agora para ser um seguidor. E se essa pessoa se for um seguidor, se tornar um seguidor de grande reputação, ou seja, ficar famoso, convertendo mais gente, você também ganha poder. Eu acho que o maior exemplo que eu poderia dar disso é o Olavo de Carvalho. Ele estava lá produzindo conteúdos, convertendo as pessoas, essas pessoas convertiam outras pessoas, até que se criou uma hierarquia de quem era ele, quem são os olavetes de maior reputação, e aí vai descendo, né? E você sempre aprende com quem está em cima, e quando há uma ruptura, a pessoa diz: eu fui professor dele, ele entrou nessa graças a mim, eu que mostrei isso, o caminho para ele. Ele virou de conservador, ou seja lá o que for, graças a mim. É uma coisa de jogar na cara para sustentar sua própria reputação. Né? Então, funciona pela influência. Vamos lá, narcisismo coletivo. Vamos ver os narcisistas que a gente vê na vida cotidiana. Qual é a principal forma de poder do narcisista? É a influência, é a reputação. Eles querem dinheiro para ter reputação. Porque muitas vezes tem narcisistas que são falidos, sem dinheiro, e eles querem, mesmo assim, eles dão arranjam modos de ter influência, boa reputação na comunidade, ou de ter dominação. Se você não tem reputação, você pode dominar, você pode ser dominador mesmo, controlador. O importante é ter esse mundo de influências deles. Isso é típico. O dinheiro é uma forma de influência, mas existem outras. E por exemplo, narcisistas, quando entram em igrejas, eles vão tentando minar as relações, falar mal dos outros para terem eles o poder e o controle da situação. Eles fazem isso em todos os espaços, nas empresas. Se alguém chega um trabalhador novo na sua empresa, é narcisista, ele vai fazer isso. O importante para eles é a influência das ações deles. Ter o mundo sob controle deles. Por isso eles precisam de boa reputação e modos de controle. Então o que acontece é que dentro de grupos narcisistas coletivos, nós temos uma incitação de uma busca de ascensão. Mais do que em outros grupos. Esses grupos têm uma alta competitividade interna. Qual é o principal critério dessa competitividade interna de um grupo narcisista? Influência e conversão.
quanto mais você tem influência, não importa você ter dinheiro, você tem que ter influência. Tá? Você, por exemplo, a gente nota isso analisando fenômenos políticos. Muitas vezes pessoas que têm menos poder econômico, mas têm mais poder político, intrinsecamente político. Né? Ou religioso, líderes religiosos com baixo poder econômico. Né? No longo prazo, eles conseguem converter em poder econômico a sua influência. Mas no início pode não ser necessariamente as duas coisas a mesma coisa. Mas dentro de grupos narcisistas, a disputa por ascensão é muito maior. E como ela envolve reputação, ela envolve difamação, calúnia, e logo se instaura um regime de alta competitividade pela ascensão. E aí você tem que ter uma ótima reputação, mas como tem todo mundo atacando sua reputação, você tem que ter pessoas que vão dar validade para sua reputação. E quem são essas? As pessoas convertidas. Daí que está a importância da conversão. Porque, veja, você está num grupo em que as pessoas que vão entrando vão se tornando narcisistas. Imagina um monte de pessoas se tornando narcisistas, porque é o código de valores desse próprio grupo, é o narcisismo. Elas vão ser extremamente conflituosas e competitivas. Mas então, como você vai se proteger dessas pessoas? Pela reputação. Mas então todas essas pessoas narcisistas atacam a reputação dos outros para ascenderem. Então, como você vai se defender? Convertendo fiéis, pessoas que vão lhe defender para dizer que sua reputação, sua honra é inabalável, que você é uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, ou qualquer coisa assim. Então, dentro de grupo desses coletivos narcisistas vão acontecendo isso. Algumas pessoas vão conseguindo adeptos. E qual é a principal forma de conseguir adeptos? Converter novos. Porque esses novos não sabem a sua fama, esses novos não entendem o grupo, esses novos vão se sentir muito gratos a você. Então a conversão religiosa funciona assim. As pessoas novas vão se sentir muito gratas por você ter trazido elas. Conversão política. Em empresas, você arranjou emprego para uma empresa que às vezes é uma furada, cheia de problemas, cheia de conflito, mas a pessoa vai ter um emprego, então ela vai se sentir grata a você, né? Então o critério é a gratidão, né? O que faz é a gratidão, as pessoas se mantêm presas nesse vínculo de gratidão. Então, existe uma guerra de reputação, fofocas para destruir a reputação do outro. Então, quem converte mais consegue, quem conseguir adesão de novas pessoas, ou seja, quem fizer a doutrinação mais eficiente para conseguir mais adeptos, consegue estar melhor protegido, consegue ter sua salvaguarda caso receba ataques à sua reputação. Então o que acontece é uma dinâmica que vai se alimentando. Quem entra no grupo deve muito a quem lhe chamou, então vai defender quem lhe chamou. Todas as pessoas vão estar tentando converter novas pessoas, então para ficar protegido de alguma forma. E uma vez que você entende a regra do grupo, ou seja, quando você entra você deve muitos favores e muita gratidão a quem lhe trouxe. Ao longo do tempo você começa a entrar na disputa, ao longo dos meses, dos anos. E aí uma pessoa que começa a entrar na disputa, ela busca ela própria converter, né? Em alguns meses as pessoas já estão fazendo isso. Então ela não ganha nada financeiramente, o que ela ganha é proteção. Ela ganha proteção dos novos que estão chegando graças a ela, né? Então, se a gente for pensar, aliás, essa atitude é até antieconômica, porque muitas pessoas sacrificam bens nisso, sacrificam bens em grupos narcisistas, gastam dinheiro comprando coisas e que são fraudulentas, ou investem tempo ao invés de estar trabalhando em grupo de teoria da conspiração. Você não ganha nada com isso. Na verdade, você está perdendo emprego, está perdendo dinheiro, tempo. Tempo não volta, né, gente? E está perdendo, sobretudo, amizades. As pessoas se afastam de você. Então, você não ganha nada fora. Você perde, mas você ganha dentro. Você ganha influência. Você passa a controlar. Quanto mais você luta para ganhar reputação, mais você controla as perdas que você tem fora do grupo, ganhando coisas dentro. Então, funciona mais ou menos como um esquema de pirâmide, só que a conversão não vem, o lucro não é financeiro, o lucro não vem da venda, o lucro vem de
da reputação, das emoções. Porque ser admirado é bom, nós gostamos. Quando alguém nos elogia, nós gostamos, nós temos sentimentos positivos. O lucro é sentimental. Você, dando parte da pirâmide, trazendo convertidos que lhe defendem, você diminui a ansiedade de estar sendo atacado pelos outros e ao mesmo tempo aumenta seu senso de autoestima, né? Então o lucro vem daí, né? O lucro pelo ganho de seguidores, de admiradores, de bajulação, né? E por isso que grupos narcisistas têm altíssima atividade nas redes. Altíssima. A gente vê que eles ficam chocados, por exemplo, de saber que às vezes eles não são maioria, né? Quando a gente fala de pessoas muito mobilizadas politicamente, que são uma minoria barulhenta, né? Os mais fanáticos, ou de certos grupos religiosos, eles que são mais fanáticos, ou conspiracionistas, eles acham que tem muito mais poder do que de fato tem, mas é que eles têm muita influência nas redes porque eles estão obsessivamente, compulsivamente, lutando por influência, lutando para conseguir novos adeptos. A vida deles e a reputação deles depende disso. É muito investimento emocional, gente. E por isso você vai, não é investimento financeiro, você está perdendo amigos, perdendo dinheiro fora, perdendo tempo. Então é muito importante. Então as pessoas ficam ali, eu preciso converter, preciso mostrar a verdade. Esse é o sentimento, mostrar a verdade. Então, mostrar a verdade da política, a verdade religiosa, a verdade que a ciência mente nos conspiracionistas. Mostrar a verdade. Por isso eles vão lá. No fundo tem. Se sair desses grupos significa cair essa verdade por terra, mas é mais importante até que isso. É você ter tudo aquilo que você vinculou sua autoestima pela admiração dos outros indo por água abaixo. Principalmente quando você está no topo da pirâmide. Então, nesse vídeo, tentei mostrar como há similaridades, né, nesses grupos, na forma de comportamento dentro de grupos narcisistas e com esquemas de pirâmide. Porque as pessoas não entendem muito bem por que essas pessoas se precisam tanto converter você. E às vezes elas enchem o saco dos seus parentes, familiares. Por quê? Tem uma explicação. Porque o lucro afetivo, sentimental dela vem disso. Né? É importante que as pessoas sejam convertidas à causa dela, é importante para os próprios ganhos. As pessoas se tornaram narcisistas, elas estão pensando nos próprios ganhos, não estão pensando em te salvar, né? Elas vão dizer que estão pensando em te salvar, né? Talvez elas nem próprias entendam que elas têm uma dependência disso. Elas não entendem a própria vida social delas, às vezes, como funcionam os grupos delas. E por isso que eu, que sou sociólogo, outras pessoas pesquisam isso. Esse termo vem de uma psicóloga, narcisismo coletivo, de uma psicóloga que trabalha na Inglaterra, né? Ela é do leste europeu, trabalha na Inglaterra. Nós precisamos de pesquisas para ver isso, porque as pessoas às vezes estão tão presas nessas lutas por competição que elas não entendem o que está acontecendo, né? Então tentei trazer um pouco mais de clareza sobre esse fenômeno nesse vídeo.